Lógico. Claramente, O Freixo está sentado ali assistindo, né? Sim. Ele está assistindo a aula do Fraga, a palestra do Fraga. Aí ele tá lá no filme? Tá, pô. Ah, Ele aparece, eu nunca vi. Se tu prestar atenção ali, dá pra ver. O Fraga tá dando aula pro Freixo. pro Freixo. E eu imagino que a sua relação com o Freixo deve ser muito bacana. Gosto muito dele, cara. Foi no meu casamento, converso com ele. Também conversei com a Marielle 5, 6 vezes, sabe? Gostava da Marielle, dá uma raiva danada quando alguém fala que a Marielle era envolvida com bandido. Nunca foi, tá? E O que você acha que foi essa parada da Marielle? Cara, a Marielle não teve. Só para esclarecer os amigos imbecis que podem estar assistindo aí, a Marielle nem voto em favela teve, tá? Ela foi eleita com voto da Zona Sul, tá? Então, a Marielle é ligada ao Comando Vermelho. Cascata! Cascata! Pô, para de falar essa porra, pelo amor de Deus. Eu acho que a Marielle foi assassinada pela milícia, tá? A Marielle tinha projetos de lei para ocupação de espaço urbano em área de favela, que iriam ali esbarrar nos interesses de várias milícias do Rio de Janeiro. Que a milícia hoje, ela comete crimes ambientais, ela não é mais a mesma milícia do Tropa de Elite 2, tá? Por favor. Ali é a inauguração da milícia, né? E aquela milícia do Tropa de Elite 2, tirando o Zé Padilha, quase todo o Brasil embarcou nela. A Globo lançou, naquela época, uma novela do Antônio Fagundes chamada Portelinha. Novela chamada Duas Caras, onde o Antônio Fagundes era um miliciano do bem, que abraçava todo mundo na favela, realizava casamento, decidia tudo, nunca andava armado, não matava ninguém. Nossa. A Globo inventou esse miliciano. E exportou, a Globo era um canhão, não é mais, mas era um canhão, exportou esse modelo de milícia para o Brasil. O policial justiceiro. O policial justiceiro, gente boa, né? O Rio de Janeiro é uma confusão que mistura milícia, jogo do bicho, máfia, pagode, samba, futebol, tudo isso reunido na Sapucaí, durante a escola de samba, né? Então é uma cidade onde a pessoa honesta conhece um vagabundo em função do samba, em função do futebol. Na praia. Na praia. E a minha é brother mesmo, pô, é brother, sabe? Eu canso de ver isso. É verdade, eu canso de ver. As pessoas, para entender um pouco do Brasil, tem que ter um pouco do Rio de Janeiro também, né? Por como é que é. Aqueles comentários assim, tipo, aquele ali é bicheira, mas é meu amigo. É besteira, meu amigo. Mas mata pessoas. Exatamente. Mas aquele não vai mexer com ninguém. Aqui não mexe com ninguém. É isso. E aí fica essa confusão de Rio. E aí as pessoas entenderam a milícia como algo muito bom, que enfrentava o Comando Vermelho. Sim. Na verdade, a milícia, ela matava moradores que não compravam bujão de gás na mão deles, bujão de gás superfaturado. Isso não pode ser bom, pelo amor de Deus. De fato, a milícia proibia que jovens fumassem maconha nos campinhos. Ok. Parte boa. Parte boa. Mais ou menos boa. Sei. Porque eu não sei como é que eles faziam isso também. Sei. Era parte de porrada. Mas também obrigava o cara a comprar o bujão de gás. Tinha um delegado no Rio, Cláudio Ferraz, que era delegado da DRACO, Delegacia de Combate ao Crime Organizado, que os homicídios que ele investigava na época eram homicídios praticados pela milícia porque matou o morador que não comprou o bujão de gás na mão dele. Olha que loucura, porra. Então não pode ser bom. E o próprio Infoglobo caiu nessa armadilha. O jornal Extra do Infoglobo colocou uma capa na década de 2010, vantagens e desvantagens da milícia. Puta merda. Pelo amor de Deus. Que jornalista pode enxergar algum tipo de vantagem em algo que é ilegal. Em algo criminoso, assassino, ilegal, né? Assim como vantagens e desvantagens do Talibã, né? Porque o Talibã deve oferecer alguma vantagem, eu não sei, o fim da guerra civil no Afeganistão, né? Vantagens e desvantagens do estupro. Do estupro. É tipo isso. E aí, César Maia embarcou nessa, César Maia era prefeito do Rio, disse que milícia era Autodefesa Unida, né, do Rio de Janeiro, e o Zé Padilha foi na contramão. Não, gente, isso é ruim. Quando terminou Tropa de Elite 2, eu escutei um desembargador no Amazonas, eu fui visitar Manaus, o desembargador falou, puxa vida, mas a milícia mata pessoas, né? Não é igual viu no filme? Não é igual ouvir na Portelinha, na Portelinha, na novela? Né? Não, aquilo não existe, né? E olha que merda. E hoje a gente ainda tem um resquício disso. Eu vejo alguns deputados no Rio de Janeiro, nós tivemos uma CPI da milícia foda, foram 11 deputados investigados, vários afastados, né? Hoje eu ainda vejo deputado estadual, porra, Pimentel, a milícia é melhor do que o Comando Vermelho. A milícia vende até cocaína. Em outubro, o BOP da Polícia Civil, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, Tropa de Elite da Polícia Civil, matou 12 milicianos em combate em Itaguaí, no confronto. Tá?
E no ano de 2020, a milícia matou 3 policiais no Rio de Janeiro. Então, mata policial, enfrenta a polícia, vende cocaína. Então não é pro povo. Não é pra Não é pro gente. povo do bem, Não é. né? Como dizem. A Marielle, então, ela foi uma coisa, na sua opinião, né? Foi uma Olha, coisa... 2 linhas. A primeira linha de investigação, o PSOL participou ativamente da investigação, ajudou a Polícia Federal na investigação da Cadeia Velha. É uma operação policial que prendeu toda a cúpula do MDB no Rio de Janeiro. O MDB, partido do Temer, foi todo preso de uma vez só, 10 deputados presos numa operação da Polícia Federal no Rio, que era uma operação que tinha um braço na Lava Jato. Todos esses deputados aí que a gente escuta falar, Brazão, Pisciani, todo mundo preso pela polícia. E o PSOL ajudou nessa investigação. Primeira possibilidade, vingança dessa máfia chamada MDB Contra alguém do PSOL. contra alguém do PSOL. Possibilidade bem razoável. E a Marielle era do PSOL, só pra deixar. Marielle era um expoente, matar o Freixo seria muito difícil, o Freixo tem uma boa equipe de segurança. Sim. Eu falei isso no jornal uma vez, o Freixo ficou triste comigo, pô, meu, que porra é essa? Eu falei assim, o alvo pode ser o Freixo. O alvo poderia ter sido o Freixo, tá? Sim. Porque o Freixo é mais emblemático. O PSOL Claro, ele saiu do PSOL, tá? O Candidato Freixo, a prefeito ele foi também, né? E a Marielle não tinha uma equipe de segurança, não andava escoltada. Mas assim, eu tenho tanta fé, cara, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai chegar no mandante. A Polícia Civil já chegou no Rony Lessa, que é um policial que foi do BOP, tá? Ah, ele foi do BOP, Foi do né? BOP, foi meu comandado no BOP, tá? Ah, você conheceu? Porra, conheci o Rony Lessa e assim, é difícil falar essa porra pra mim aqui, porque é um policial excepcional, tá? Bom pra cacete, acima da... Não era corrupto no BOP. Pois é, isso que eu ia falar, né? Porque se você fala que o BOP, pra mim, né? A gente cria aquela coisa que o BOP é o lugar onde não tem corrupção. E aí você descobre que um cara que é ligado ao assassinato da Marielle veio dali. Até o momento ele não confessou a participação, tá? Ele foi preso pela DH com muitas evidências, tá? Ele consultava muito o nome da Marielle antes da morte da Marielle. Durante 20 dias seguidos ele consultou o nome da Marielle no Google várias vezes, sabe? Como se estivesse buscando informações sobre ela, né? E o Rony Lessa, ele está preso, tem outras evidências também, tá? Da participação dele. Mas o Rony Lessa está preso, mas não sabem quem é o mandante da morte ainda. Porque o Rony Lessa, segundo a Polícia Civil, pertencia a um grupo de assassinos de aluguel, né? O escritório do crime, que cobravam por pistolagem, por assassinatos. E o Rony Lessa foi contratado por alguém e até o momento a Polícia Civil não indicou quem é essa pessoa. Mas possivelmente um político do Rio de Janeiro famoso, tá? Daquele grupo ou do MDB ou de algum partido ligado ao MDB. Tá? Muita gente associa ao Bolsonaro. Você já viu Não, isso? isso é conversa O fiada. que você acha disso? Conversa fiada. Não sou eu que estou associando. Não, Muita gente associa. Cara, assim, antes que destruam a minha Não, vida. não, Uma assim, galera que quer associar. Tem sei, gente que cara. quer associar. Não tem nenhuma indicação da Polícia Civil, o delegado Daniel Rosa, que foi encarregado do inquérito. Que ele morava no condomínio, Cara, não tinha uma coisa como assim. eu te falei, o Rio de Janeiro é uma cidade tão louca, onde tudo se aproxima. Entendi. A Barra da Tijuca é um bairro dos novos ricos, né? Os ricos ficaram em Ipanema, Leblon e tal. Os novos ricos foram para Barra. É um bairro que mistura jogador de futebol, miliciano, políticos em condomínios, né? Sim. Então é muito comum você morar num condomínio da Barra e ser vizinho de um miliciano, mas é muito comum mesmo. Aí depois tem aquela questão que eu te falei. Mas do você coloca a samba. mão no fogo, o Rodrigo? Sim, É? sim, sem o menor problema. Assim, eu mergulhei um pouco na questão da Marielle, porque o Zé Padilha estava realizando esse filme. E o Zé Padilha me pediu ajuda para pesquisa, e eu conheço os policiais envolvidos e tal. Nenhum policial que não gosta do Bolsonaro, alguns gostam, outros não gostam, tá? Mas não tem relação, Pimentel, não tem relação. A Globo realizou uma matéria de 9 minutos no Jornal Nacional, onde no final da matéria, no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, o William Bonner vai e diz assim, olha, e o Bolsonaro estava em Brasília na quarta-feira, porque tinha votação, e ele estava no plenário realizando votação, né? Porra, se o William Bonner já sabia disso desde o início, a gente já tinha todas as evidências que o Bolsonaro não estava em casa e não franqueou o acesso
pro Anderson entrar no condomínio, Do né? Rony Lessa. Do Rony Lessa. Então aquilo foi de uma maldade extrema naquela noite. E olha, naquela noite o Bolsonaro acho que estava em Dubai, né? Sim, que ele até fez uma live tirando Ele o óculos falou- e botando... Canalhas, canalhas e canalhas. Ah. Mas eu fiquei tão impressionado com aquela matéria do Jornal Nacional. Eu tenho amigos lá até hoje, Sim, muitos amigos, que eu ligava para os amigos e muita gente não acreditava. Pimentel, eu não estou acreditando que a gente tenha feito isso, sabe? Porque isso fere um princípio básico do jornalismo, sabe? Maurício atropelou uma pessoa na Barra da Tijuca. E a pessoa foi atropelada e fugiu. Aí quando termina, e nós apuramos, o Maurício não estava lá no dia, ele estava viajando em Nova York. Isso não existe, né? Não existe notícia, porra, né? Entendi, Isso é uma entendi. forçação de barra Entendi. extrema, sabe? Aí tem uma coisa mais louca. O chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro era o Marcos Vinícius, o delegado Marcos Vinícius. É interessante, Marcos Vinícius, hoje ele é ator, está fazendo um filme chamado Arcanjo Renegado. Chefe de Polícia Civil do Rio. Ah, é uma série. Tá junto com o Júnior da Afro-Reg, que é uma série sobre o BOP. E o chefe de Polícia Civil, o delegado, é o comandante do BOP na série Arcanjo Renegado. Isso é Rio pra caralho. Isso é Rio muito de doido. Janeiro. Todo mundo atira. Todo mundo E atira. o Marcos Vinícius, ele me conta um fato, ele é um cara muito correto, tá? Ele me conta, Pimentel, a Globo apresenta um boletim de ocorrência na matéria, meio chamuscado, assim, meio embaçado, né? E nós olhamos aquele número, checamos no computador, aquele boletim não existia, sabe? Então, assim, a equipe de arte da Rede Globo, para dar dramatização na apresentação da matéria, meteu um documento que não existia, sabe? Coisa tão doida, meu irmão, sabe? Sim. Assim, eu não queria que o É a Brasil chegasse a esse polarização. ponto. É irmão. o nível da polarização que a gente estava falando, né? Do tipo, é interesse de um, é interesse do outro, aquela coisa toda. Mas é interessante essa coisa assim, né? Que você conhecia os dois envolvidos, que é a Marielle e o Rony, né? Sim, sim, A sim. Marielle como vereadora e o A Marielle acompanhava o Freixo, às vezes, em debate do Tropa de Elite, sabe? A Marielle já era uma assessora do Freixo bem especial, sabe? Não, e o que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte, que você é tão, tá indo tão contra a polarização que você consegue chegar. A primeira coisa que você falou nessa história toda foi, meus queridos amigos, a Marielle não era envolvida com bandido. Não era. Porque as pessoas. Porque tem um lado bolsonarista que vai falar, ela também só andava com bandido, e tem um lado também de esquerda que falava, é óbvio que o Bolsonaro matou. Então, as duas principais narrativas sobre esse caso, pelo que você tá me falando, elas são inválidas. Eu vou apanhar geral, eu vou sair daqui, vou tomar porrada dos dois lados, porque. Não, mas você tá dando Porra, fato. nem Bolsonaro Você tá no lugar participou. certo, Não, você tá meu no irmão, lugar porque. Vamos ajudar o Brasil a despolarizar. É isso, nem na sua visão, nem Bolsonaro participou e nem a Marielle era amiga de bandido. Nem Marielle. Talvez foi uma coisa política relacionada à milícia, né? Aquela coisa, a milícia que tanto você falou no Tropa de Elite 2, que era mais ou menos o que virou, de certa forma, o Rio de Janeiro.